Deus não quer religiosos, Deus está farto de religiosidade no meio dele, do povo dele. De pessoas que vêm à igreja, sentam no banco e vão embora. Eu estava ouvindo uma mensagem hoje à tarde, aliás, várias mensagens de um pastor norte-americano. Esse pastor, ele tem o nome de uma dupla sertaneja brasileira. Pastor Rick Renner. Eu achei engraçado, é o nome dele, Rick Renner. É um pastor norte-americano, já um senhor já, mas ele já está há 31 anos na Rússia. Ele assumiu o ministério, saindo dos Estados Unidos e assumindo quando a União Soviética, a antiga União Soviética caiu. Quando o comunismo caiu lá naquele país, o país estava arrasado, Deus o chama para iniciar um ministério lá, porque até então o ateísmo, por causa do comunismo, graçava, e ele foi levado por Deus lá, e já está desde 1991, são 30 anos na verdade. E tenho ouvido algumas mensagens dele, muito boas por sinal, mas uma coisa ele disse, essa mensagem que ele pregou, coisa de uns 5 anos atrás, no Texas, dos Estados Unidos, ele disse que lá nos Estados Unidos, há 5, 6 anos atrás, havia uma estimativa de que entre os evangélicos, os frequentadores de igrejas evangélicas naquele país, algo em torno de 50%, ou seja, metade daqueles que frequentavam as igrejas, e que tinham uma vida moral correta, uma vida honesta, trabalhadora, não haviam ainda nascido de novo, ou seja, ainda não eram salvos, eram apenas religiosos, apenas frequentadores de igreja. E eu fiquei pensando, meu Deus, se lá 50%, aqui não deve ser muito diferente disso não. Ele não falou, não é uma pesquisa, é uma estimativa que os líderes têm feito naquele país, de que grande parte do povo que está nas igrejas ainda não teve uma experiência de novo nascimento, de conversão verdadeira a Jesus, e não são salvos ainda, que tem uma vida moral legal, porque estão na igreja, são abençoados muitas vezes, mas ainda não tiveram aquele encontro com Jesus que transformou, que o Espírito entrou adentro e proporcionou mudança, um novo nascimento que Jesus diz. E nós precisamos buscar a comunhão com o Espírito Santo para que, se essa estimativa ruim estiver também em nosso país, ela possa cair por terra. E o povo que frequenta as igrejas possa ter experiências verdadeiras com Jesus, verdadeiras experiências com o Espírito Santo que venham transformar as suas vidas. Amém? Porque de religiosidade, como eu disse, Deus já não aguenta mais. As religiões do mundo mais atrapalham do que ajudam. A Bíblia até nos diz que haverá uma super religião no fim dos tempos, com um falso profeta à sua liderança, que vai estar ao lado do anticristo dominando o mundo. Uma super religião mundial. Ou seja, o diabo sabe que a religião traz as massas e vai usar a religião, mas uma religião divorciada, apartada da verdade, que é a palavra de Deus. E o próprio apóstolo Paulo fala na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, se não me engano, verso 1, que diz que um dos sinais do final dos tempos é a apostasia da igreja. E a palavra que é traduzida do original grego para o português, que é traduzida por apostasia, ela tem a ver com divórcio no original grego, ou seja, divorciar, separação definitiva. Muitos estão dentro da igreja e estão aos poucos se apostatando, se divorciando da fé genuína em Jesus e da palavra de Cristo, mesmo sem perceber. Eu não sei se eu comentei aqui algum tempo atrás que eu estive, que existe uma banda na Austrália chamada Hillsong, que é a maior banda do mundo, e depois de muitos anos, um dos vocalistas do grupo disse que estava deixando o ministério, deixando a igreja, porque ele já não conseguia mais crer que a Bíblia era verdade absoluta. Ele já não conseguia mais entender a Bíblia como verdade, como regra de fé, e estava deixando tudo, ministério e igreja, por conta disso. Eu creio que isso não foi assim. Ele acordou, ele dormiu crente, e outro dia acordou, eu não creio mais na Bíblia. Isso não aconteceu assim, não foi num estalar de dedo. Eu creio que foram talvez anos, onde ele foi talvez dando brechas para dúvidas, pensamentos contrários, sofismas, fortalezas malignas que vinham contra a palavra e trazendo dúvidas, e o diabo muitas vezes por trás disso ministrando, até que aquilo foi crescendo tanto e ele não tomou uma providência de mudar isso em Deus. E a fortaleza ficou tão forte, tão grande, que ele já não aguentou mais e teve que sair. Não conseguia mais estar junto, cantando com o grupo, estando na igreja, porque já não acreditava mais naquilo tudo que ele mesmo cantava, pregava, ou que estava após muitos anos na igreja. Meus irmãos,
Se nós não temos comunhão, parceria com o Espírito Santo, nós estamos correndo um perigo muito grande da apostasia, devagarzinho, sorrateiramente, ser ministrada em nossas mentes e descer ao nosso coração. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, o seguinte: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ele fala fortaleza, e na sequência ele diz o seguinte, no verso 5, que essas fortalezas são que sofismas, são pensamentos, raciocínios, ideologias que se levantam, entram em nossa mente e se levantam contra o conhecimento da verdade. Elas se opõem ao conhecimento da verdade. Ideologias religiosas e mundanas começam a penetrar em nossa mente e nosso coração. E quando nós menos percebemos, nós podemos ver que nós estamos mais incrédulos do que pessoas lá de fora, muitas vezes. Muitas vezes vamos achar mais fé em pessoas lá de fora do que dentro da igreja. Mas Deus quer mudar isso mediante o quê? Uma comunhão, uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. Amém?